Esse problema também envolve a associação de capacitores, e também parece difícil, mas não é. Vamos acompanhar aqui. Esse problema é um capacitor de placas paralelas, para facilitar as contas, ficar mais fácil a matemática, todo o fenômeno envolvido, que tem uma área A e uma espessura de uma distância entre placas D. Porém, a metade do capacitor é preenchido com esse material de constante de elétrica K2 e a outra metade com outro material de constante de elétrica K1. Ele quer saber qual que é a capacitância equivalente desse capacitor com duas camadas de elétrica. Nós podemos enxergar esse problema como se fosse esse, como se fossem dois capacitores ligados em série, de mesma área, porém, o primeiro capacitor tem constante de elétrica K2 e espessura D sobre 2, só a metade. E o outro capacitor tem constante de elétrica K1 e espessura D sobre 2. Tá? Então, repara que se entre os extremos do capacitor original eu tinha uma diferença potencial V, nesse meu modelo eu vou ter uma certa diferença V2 entre os terminais do capacitor 2, V1 entre os terminais do capacitor 1, de forma que V1 mais V2 vai ser igual ao V original. Então, eu estou trocando esse problema por esse problema de dois capacitores em série, com espessura reduzida, porque ficou metade para cada um com sua constante de elétrica e a mesma área. Então, repare que se aqui eu tinha uma carga mais Q e aqui eu tenho uma carga menos Q, quando eu separo esses dois para criar esse novo modelo, eu continuo tendo mais Q aqui em cima e menos Q aqui embaixo. O que eu posso imaginar é que esse meu primeiro capacitor eu tenho mais Q e aqui eu tenho uma camada de menos Q, que vai ser eletricamente anulada por essa segunda camada. Repara que no modelo real, essas duas placas estão em contato, portanto, a carga resultante aqui é zero. De forma que eu tenho na placa superior a carga mais Q e na placa inferior a carga menos Q. Então, vamos agora calcular a capacitância dos dois capacitores e resolver esse arranjo de dois capacitores em série. Então, aqui eu tenho o primeiro capacitor, que tem constante de elétrica K1, constante de permissividade elétrica Y0, uma área A e espessura D sobre 2, enquanto que o segundo capacitor tem uma outra constante de elétrica, porém a mesma área e a mesma espessura. Esses dois capacitores em série têm como resistência equivalente a soma dos inversos. Então, 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, que no caso de dois capacitores pode ser escrito como o produto pela soma. Então, substituindo aqui, fazendo as contas, nós vamos obter que a capacitância equivalente é dada por essa expressão que depende de K1 e K2. Então, aplicando números, nós vamos chegar que esses dois capacitores têm uma capacitância aí de 0,2, 0,153 picofarad. Então, uma verificação interessante é fazer, bom, o que aconteceria se K1 fosse igual a K2? Ou seja, K1 igual a K2 é um capacitor com dielétrico único. Então, voltaríamos para a expressão de capacitância de capacitor de placas paralelas. Então, se K1 igual a K2, então aqui eu tenho um K ao quadrado, aqui eu tenho 2K. Então, isso aqui vai dar K sobre 2. Esse 2 corta por esse 2, e eu vou ter como equivalente K vezes ε0 A sobre D, que é justamente o que eu esperava para um capacitor de cargas de placas paralelas com um dielétrico único. Então, essa expressão, ela, num caso limite de K1 igual a K2, remete ou recupera uma informação que nós sabíamos sobre capacitores de placa paralela. É uma verificação interessante de ser feita. Não significa que eu acertei a questão, por isso terá dado certo, mas é um indicador de que pode estar acontecendo algo correto.